Ezequiel capítulo 46. Os sábados e as luas novas. Assim diz o Senhor Deus: a porta do pátio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias de trabalho, mas no dia de sábado ela será aberta. Também será aberta no dia da lua nova. O príncipe entrará pela passagem do pórtico da porta, por fora, e ficará parado junto ao batente da porta, enquanto os sacerdotes oferecem o holocausto e as ofertas pacíficas dele, e adorará junto à soleira da porta. Depois disso sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. O holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor no sábado será de 6 cordeiros sem defeito e 1 carneiro sem defeito. E a oferta de cereais será 1 efa para o carneiro e para o cordeiro. A oferta de cereais será do que ele puder dar, com um de azeite para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem defeito, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Ele também dará por oferta de cereais 1 efa para o novilho e 1 efa para o carneiro, e para o cordeiro o que puder, com 1 de azeite para cada efa. Quando o príncipe vier, entrará pela passagem do pórtico da porta e sairá pelo mesmo caminho. Introduções referentes às ofertas. Mas quando o povo da terra vier diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pela passagem da porta norte para adorar, sairá pela passagem da porta sul. E aquele que entrar pela passagem da porta sul, sairá pela passagem da porta norte. Não voltará pela passagem da porta pela qual entrou, mas sairá seguindo adiante. Quando entrarem, o príncipe entrará no meio deles. Quando saírem, sairão juntos. Nas solenidades, incluindo as festas fixas, a oferta de cereais será 1 efa para um novilho e 1 efa para um carneiro. Mas para os cordeiros será o que se puder dar, e 1 hin de azeite para cada efa. Quando o príncipe trouxer uma oferta voluntária, holocausto ou oferta pacífica, como oferta voluntária ao Senhor, a porta que dá para o oriente será aberta, e ele oferecerá seu holocausto e suas ofertas pacíficas, como tiver feito no dia de sábado. Então sairá, e a porta será fechada depois que ele sair. Ele dará 1 cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor. Cada dia o dará manhã após manhã. Juntamente com ele, dará manhã após manhã uma oferta de cereais ao Senhor, a 6ª parte de 1 efa de flor de farinha, com a 1/3 parte de 1 hin de azeite para umedecê-la. Este é um estatuto perpétuo e contínuo. Assim serão dados o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite, manhã após manhã, em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente a algum de seus filhos, será herança destes. Pertencerá a seus filhos, será propriedade deles por herança. Mas se der um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então retornará para o príncipe, pois essa será a herança de seus filhos. O príncipe não tomará nada da herança do povo, privando-o de sua propriedade. Deixará da sua propriedade herança a seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um da sua propriedade. Então me conduziu pela entrada que ficava ao lado da porta nas salas santas para os sacerdotes, que estavam voltadas para o norte, e ali, na parte de trás, havia um lugar na direção do ocidente. E ele me disse:
Este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, onde assarão a oferta de cereais, para que não as tragam ao pátio e assim transmitam a santidade ao povo. Então me levou para fora, para o pátio, e me fez passar pelos 4 cantos do pátio, e em cada canto do pátio havia outro pátio. Nos 4 cantos do pátio havia pátios fechados, de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Esses 4 cantos tinham a mesma medida. Ao redor deles, pelo lado de dentro, havia uma parede de pedras e lugares para cozinhar, construídos em toda a volta por baixo delas. Então ele me disse: estas são as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. As águas purificadoras. Depois disso, ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela passagem da porta norte e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental. E vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do tornozelo. De novo, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde em Gedi até em Eglaim. O seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. As fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Deus: este será o critério com o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois jurei com mão erguida sobre ela que a daria a vossos pais. Assim, esta terra será a vossa herança. Este será o território da terra para o norte, desde o Mar Grande, na direção de Ecrom, até a entrada de Zedade,
Amate, Berota, Sibraim, que está entre o território de Damasco e o território de Amate, Azer, Aticom, que está junto ao território de Aurã, o território irá do mar até Azar Hernon, junto ao território do norte de Damasco, tendo ao norte o território de Amate. Essa será a fronteira do norte. E a fronteira do oriente, entre Aurã, Damasco, Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Medireis desde o território do norte até o mar do oriente. Essa será a fronteira do oriente. E a fronteira sul será desde Tamar até as águas de Meribote Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. E a fronteira do ocidente será o Mar Grande, desde o território do sul até Lebo Amate. Essa será a fronteira do ocidente. Repartireis essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós a repartireis em herança, por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que habitam no meio de vós, e que têm gerado filhos no vosso meio, e vós os tereis como naturais entre os israelitas. Terão herança convosco no meio das tribos de Israel. Na tribo onde o estrangeiro habitar, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 48. O território das 7 tribos. São estes os nomes das tribos. Dan terá uma porção desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlon, até Lebo Amate, até Azar Enon, junto ao território norte de Damasco, defronte de Amate, com as suas fronteiras estendendo-se do oriente ao ocidente. Azer terá uma porção junto ao território de Dan, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Naftali terá uma porção junto ao território de Azer, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Manassés terá uma porção junto ao território de Naftali, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Efraim terá uma porção junto ao território de Manassés, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Ruben terá uma porção junto ao território de Efraim, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. Judá terá uma porção junto ao território de Ruben, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. A parte dos sacerdotes. Junto ao território de Judá, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental, será a porção que dareis como oferta, 25.000 varas de largura e do comprimento de cada uma das porções, desde a fronteira oriental até a fronteira ocidental. O santuário estará no meio dela. A porção que dareis ao Senhor será de 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura. Parte desta oferta sagrada será para os sacerdotes, medindo 25.000 varas de comprimento ao norte, 10.000 de largura ao ocidente, 10.000 de largura ao oriente e 25.000 de comprimento ao sul. E o santuário do Senhor estará no meio dela. Esta parte será para os sacerdotes consagrados dentre os filhos de Zadok, que guardaram as minhas normas e não se desviaram quando os israelitas se extraviaram, à semelhança dos outros levitas. Será uma parte especial da oferta sagrada da terra, coisa santíssima, junto ao território dos levitas. A porção dos levitas. Também os levitas terão uma área de 25.000 varas de comprimento e 10.000 de largura, de acordo com o território dos sacerdotes. No total, 25.000 de comprimento e 10.000 de largura.
Eles não poderão vender nem trocar nenhuma parte, nem transferirão as primícias da terra, porque é santa ao Senhor. Mas a parte restante de 5.000 de largura, em frente das 25.000, ficará para uso comum, para a cidade, para a habitação e para os arredores. E a cidade ficará no meio. E estas serão as suas medidas. A fronteira do norte terá 4.500 varas, a fronteira do sul 4.500, a fronteira oriental 4.500 e a fronteira ocidental 4.500. Os arredores da cidade serão de 250 varas ao norte, 250 ao sul, 250 ao oriente e 250 ao ocidente. E quanto ao restante do comprimento, de conformidade com a porção sagrada ofertada, será de 10.000 ao oriente e 10.000 ao ocidente, e corresponderá à oferta sagrada. E a sua colheita servirá para o sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade, dentre todas as tribos de Israel, o cultivarão. A oferta inteira será um quadrado de 25.000 varas por 25.000, que oferecereis como porção sagrada, incluindo o que possui a cidade. A porção do príncipe. O restante será do príncipe, de ambos os lados da porção sagrada ofertada e da cidade. Serão 25.000 varas para o leste, na direção do território oriental, e 25.000 para o ocidente, na direção do território ocidental, correspondente às porções. Isso será a parte do príncipe, e a porção sagrada ofertada e o santuário do templo ficarão no centro. A propriedade dos levitas e a da cidade estarão no meio do que pertence ao príncipe. Entre o território de Judá e o território de Benjamim ficará a porção do príncipe. As porções das outras 5 tribos. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Simeão terá uma porção junto ao território de Benjamim, da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Isacar terá uma porção junto ao território de Simeão, da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Zebulon terá uma porção junto ao território de Isacar, da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Gade terá uma porção junto ao território de Zebulon, da fronteira oriental até a fronteira ocidental. Junto ao território de Gade, na fronteira sul para o sul, o território será desde Tamar até as águas de Meribate-Cádiz, passando pelo ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa é a terra que sorteareis em herança para as tribos de Israel, e são essas as suas respectivas porções, diz o Senhor Deus. As portas da cidade. Estas são as saídas da cidade. Do lado norte, a medida será de 4.500 côvados. E as portas da cidade terão os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte: a porta de Ruben, de Judá e de Levi. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas para a porta de José, de Benjamim e de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas: a porta de Simeão, de Isacar e de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e suas 3 portas: de Gade, de Azer e de Naphtali. Terá 18.000 côvados ao redor, e desde aquele dia o nome da cidade será: O Senhor está aqui.